Boa noite, hoje 2 de março de 2021. A gente andou fazendo uns vídeos aí, época de campanha, etc e tal. E agora vem num propósito, né, referente à Câmara Municipal, de estar analisando, comentando, destacando aquilo que mereça destaque no Legislativo de São Simão. Então, baseado nesse primeiro, eu cumprimento aos nobres vereadores, nas pessoas do nosso excelentíssimo presidente Vitor Murilo, tá? Os secretários, Flaviano, Osmir, cumprimento na pessoa do Matheus Ambrósio, Dr. Júlio Alberto, Zé Martins e Soraya. A atuação da Câmara, né, se faz de uma forma que atualmente a gente vê uma participação, pelo menos conversando com um amigo ou outro, aquela coisa, e há realmente uma aproximação aí do povo, por assim dizer, com os assuntos inerentes à Câmara. Então a gente decidiu estar fazendo esse vídeo, fazendo vídeos assim que as sessões aconteçam e os assuntos as questões que forem levantadas, né, nas sessões, a partir do momento que tem a sua significância, a gente vai estar tentando fazer aqui um adendo, um comentário ou qualquer coisa que seja pertinente àquele assunto. Tivemos aí 2 sessões, das quais já eram para ter gerado algum comentário e por fim acabou-se que não se fez. E a gente vai fazer nesse vídeo agora de uma forma sintetizada, porque eu acabo falando demais, etc e tal. Então, meu primeiro ponto de destaque na primeira sessão vai para a questão do debate que houve sobre o posto de saúde do Jardim das Américas. Vou dar o meu ponto de vista, né? Eu, como população comum, pessoa comum, povo, eu não tenho conhecimento, não foi trazido conhecimento de um estudo que viabilizasse a interrupção, né, do serviço do posto de saúde. Muito embora seja um local estratégico distante, etc. Tal, eu entendo que ele favorecia todos os bairros do Jardim da América, Brasil, até mesmo Bento Quirino, apesar de existir o posto de Bento Quirino. E tem muita gente que fala, mas não precisa, porque está lá há tantos anos, né? A minha mãe era usuária daquele centro, daquele posto, não sabia nem para onde ir. E faz muitos anos que ela é atendida lá com um médico específico, de uma especialidade, e atendida lá. Simplesmente interromperam. Eu não fiquei sabendo de um estudo de viabilidade que permitisse, né, a suspensão. Porque não foi uma suspensão, porque até onde se sabe, de repente pode estar falando uma besteira, mas se estiver falando besteira é justamente pela falta de publicidade dos atos perpetrados pelo Executivo, que houve o encerramento, que houve o desmonte daquele local. Isso já traz uma certa tristeza, porque a gente não vê montar, fazer, né, manutencional que já existia, apesar de todos os elogios ter sido em época de campanha, em momento oportuno vou estar falando referente. Se me perguntasse hoje, com certeza eu ia falar que eu estaria arrependido por conta de algumas coisas que a gente vai estar falando aí no decorrer. Então não vejo essa viabilidade e não vejo com bons olhos. Eu, no meu entender, teria que ter sido feito ao inverso. Lá, por ser distante, nada em volta, etc e tal, e ter espaço físico para isso, para mim tinha que ter sido montado o centro do Covid lá, não do lado, né, dos idosos internados, acamados da Santa Casa de Misericórdia, propiciando aí de alguma forma, apesar de todos estar tomando os devidos cuidados, facilitando aí a disseminação desse vírus dentro da Santa Casa dos seus internos. Essa é uma minha visão de pessoa simples, normal, população. Então acho que teria que ter sido o inverso, isolado o Covid lá, já que tinha toda uma sistemática, já todo um aparelhado do posto de saúde lá, aproveitado daquilo feito lá. Não foi feito assim, não se sabe. Agora, promover o desmonte do posto, isso para mim
não foi legal, não é certo, e não sei se foi feito da forma adequada, já que é o que eu falei, que pelo menos eu não tive acesso a nenhum estudo feito a isso, né? E nessa primeira sessão, por conta disso, discutiu-se a questão que lá estava se fazendo como garagem e depósito. Eu vou tratar disso por conta da segunda sessão, que teve uma questão da votação, né, para leiloar o que é sucateado, em grosso modo falando, a sucata da prefeitura, onde tem automóveis sucateados e vários outros itens. E a gente percebe que ao longo dos anos vem perpetuando essa cultura de deixar desmanchar. Ora, carro seja lá, seja onde estava antes, todos os automóveis ficam no tempo, deteriorando. A vida útil dele, se era para durar 20, dura 10. Então, acho que até tem uma ligação. Prova é que na outra sessão subiu-se aí, né, o projeto não, essa questão de fazer o leilão dessas sucatas, enquanto a gente continua sucateando. Então, não vejo muito tino nisso. Não vi que a Câmara, de uma forma um pouco mais participativa, né? Pelo menos na sua grande maioria de vereadores, está tratando com mais como que eu vou falar, proximidade esses assuntos, mas vejo assim uma incoerência danada, né? Justo que foi discutido de um assunto de total relevância, né? Discutindo a questão dos automóveis, que não continuam no tempo do mesmo jeito. E aí eu vi o Vitor Murilo tratando dessa questão do posto de saúde naquela sessão, e é referente à primeira sessão, então meu enaltecimento, minha parabenização vai para o nosso então presidente da Câmara, pela seriedade com qual vem tratando alguns não, todos os assuntos que vêm relacionados à pertinência dele, à responsabilidade dele. Passando para a segunda sessão, a gente teve, né, a questão da vereadora Soraya, né, pensando aí realmente no munícipe, em propor um projeto de lei aí, numa faixa de isenção, não tem para o projeto dela qual seria as benesses, quem seriam os beneficiados, quais seriam os critérios, mas até onde se sabe, até onde se conversa, eu mesmo conversei com ela, a intenção era proporcionar isso daí, e que acabou se tropeçando na existência dessas leis essas que já foi veiculado, que trata-se da 40 de 98, ou seja, desde 98 aí favorecendo aí deficiente visual ao longo, e desde 2008 a lei 136, que favorece não só o pessoal que tem doenças graves, numa relação que foi passada também, quem tiver interesse está disponibilizado na página dela, bem como creio que deva estar na Câmara também, não sei. Mas desde 2008, inclusive, mais ainda importante, não por importância, não é isso, mas que abrangeria mais questão dos aposentados, né, e pensionista, com, se eu não estiver enganado, até 2 salários mínimos, espaçamento de construção de 120 metros. A minha mãe é uma dessas. Nessa mesma semana, ela teve na prefeitura para pagar, ela é assalariada, pedir para dividir, né? Foi feito acho que 2 de 400 ou 3 de 400, não me recordo. E eu acho assim, de uma maldade do executivo, não dar publicidade numa existência de um benefício para aquele que é assalariado, para aquele que conta o teu dinheiro no último, que muitas das vezes não tem condição, mal tem a casinha pequena para morar. Eu acho que isso é essa parte que é uma da introdução, uma das outras coisas que a gente vai estar levantando aí, porque na época da campanha se desenhou, né, um intuito aí para frente, do qual não está se vendo. E esse tipo de coisa faz eu sentir vergonha de ter participado dessa campanha para o Executivo Municipal, de verdade. Estou muito assim, decepcionado mesmo, mas enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu acho um absurdo você ter e não dar publicidade, fazer de conta. Por óbvio que tem que ser requerido, né? E é por isso a importância da publicidade, porque como que a pessoa requer uma coisa que ela não sabe que existe?
Muito complicado isso. Mas com toda certeza o executivo tem conhecimento da existência dessa isenção há muito tempo, desde quando se promulgou aí. Se alguém faz uso, meio que sem também dar publicidade, eu não sei, mas com toda certeza o executivo não pode alegar ignorância disso. O povo pode, porque essa questão de uma vez publicado, né, não posso alegar ignorância, uma vez dado publicidade, isso serve para eu administrar as minhas coisas na minha área de atuação, mas acho que para aquele coitado igual a minha mãe de 77 anos, por exemplo, ela teve totalmente, como que eu vou falar, ignorante nessa situação, bem como todos os outros, senão choveria requerimentos todos os anos. Então nessa questão aí na segunda sessão teve essa questão do leilão, né? Já falei agora anteriormente, vai leiloar as coisas que é sucata, mas a gente continua sucateando de uma forma ou de outra, então não sei. E foi levantado uma coisa que muito me incomoda, né? Porque é uma bagunça, é uma farra do boi. O Dr. Júlio Alberto, se eu não me engano, foi que levantou a questão, fez a indicação da questão dos fios aí, que é uma baderna. No meu bairro é uma baderna, na avenida é feia, é uma baderna. A CPFL veio e trocou os postes e cada um com o seu BO. Lá corre fio de fibra, telefone, não sei mais o que. E ela veio e pôs a da eletricidade no lugar e o resto. E ficou assim, faz tempo que tá assim, ninguém toma uma providência, é fio jogado pra rua. Lá no meu bairro, por exemplo, os fios ficaram bambos, né, ante a troca. O primeiro caminhão que foi passando e em todas as ruas foi estourando e ali foi ficando e tem fio pro chão até hoje e ninguém toma nenhuma providência. Ah, não é problema da prefeitura, é problema da Telefônica. Ora, notificar e exigir que faça, né, essa reparação, eu acho pertinente ao executivo sim, tanto é que gerou uma indicação. Em cima dessa indicação, aí eu gostaria, referente à segunda sessão, cumprimentar e parabenizar 3 vereadores. Presidente Vitor Murilo, por mais uma vez ter, como que eu vou falar, dirigido essa sessão, presidido essa sessão de uma forma muito bacana, muito compromissada, isso é visível de se ver. Queria cumprimentar a pessoa do Zé Martins, pela humildade de tecer nos seus comentários a indicação do colega, referente aos fios, e outras que ele ponderou, que não tem, de igual relevância, de igual importância, mas o Tino de ter a humildade de falar e de elogiar e reforçar a indicação de um outro colega, isso aí marca o que o Zé Martins sempre foi, uma pessoa excepcional, simples, humilde, humano na concepção da palavra. Então assim, Zé tem meus parabéns pela imposição da segunda sessão e tem meu respeito, sempre teve, né? Bem como o Vitor Murilo tem meu respeito, minha congratulação agora nessa questão da segunda sessão. E por óbvio, né, queria parabenizar e enaltecer a pessoa da vereadora Soraya pela iniciativa de ter quisto propor uma melhoria, uma benesse para o munícipe nessa questão da isenção aí, e ter verificado a existência já da lei de uma forma que causou aí uma publicidade, em muitos indignação, eu sou e isso foi um servição para São Simão, um ganho muito grande para quem se enquadra na lei. Obrigado, Soraya, pela iniciativa. Demonstra que chegando para fazer aquilo que é de importância para o munícipe. Então, referente à primeira sessão, eu fiz as minhas parabenizações e destaques, eu vou tratar como destaque. E segunda sessão, os destaques vão para esses 3 vereadores, Vitor, Soraya e Zé Martins. O intuito de fazer esses vídeos é dar uma debatida, uma conversada, uma enaltecida em quem merece, é trazer, né,
uma visão muito simplória do munícipe, em referente ao que está acontecendo, se passando na Câmara Municipal, motivo que muito provavelmente a gente vai ter um vídeo toda semana, que já que tem a semana, tem a sessão, acontece, dá tempo de verificar, buscar alguma informação a mais, alguma coisa, e na outra semana, qual não tem a sessão, tá fazendo o vídeo comentando a sessão anterior, até mesmo porque penso eu que do ritmo que essa Câmara vai indo aí, a gente vai ter alguns assuntos que vai demandar até depois, mais na frente aí, debate, conversa, entendimento, explicação de outro ponto de vista. Acredito que vai ser isso, até porque é um desenho novo de Câmara Municipal aí, do qual vem muito agradando, tá? Vou deixar para uma outra oportunidade a questão das indicações, o que eu realmente penso, pessoalmente penso, até mesmo pela quantidade, né, que está sendo requerida aí, efetuada essas indicações. Eu tenho uma opinião pessoal que não é muito das mais bem aceitas, né? Mas eu vou deixar numa próxima oportunidade para o vídeo não ficar do tamanho que já tá. 16 minutos de vídeo é muita coisa, certo? No mais é isso, agradeço a atenção de todo mundo, tamo junto e até o próximo. Abraço a todos, parabéns, vereadores.